Senhor Deus, Pai Celestial, mais uma vez, ó Deus, Santo, Eterno, Salvador, Curador, estamos diante do Senhor, crendo na infinita graça que o Senhor que começou a boa obra também há de aperfeiçoar até o dia do Senhor Jesus Cristo. Toma conta, ó Pai, de cada um dos teus filhos, ó Deus. Seja misericordioso, compassível, como o Senhor sempre tem sido. Acrescenta a nossa fé, esforça a nossa coragem e nos ajuda, ó Pai, pois estamos agradecidos e te agradecendo mais ainda, ó Pai, pela revelação da hora do nome do Senhor Jesus Cristo, que é sobre todo nome. Nos ajuda, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Bom dia com Jesus. Amém. Estou fazendo um tratamento de audição e o remédio me deixou um pouco surdo, né? Então eu pouco ouço o que eu estou falando. Quarta-feira eu falei para os irmãos aqui, né? E agora eu estou falando de novo. De repente a gente não escuta bem o que a gente está falando, mas isso é passageiro. É um tratamento, né? Que exatamente começa assim, né? O médico passa o remédio, depois o médico faz a limpeza, né? Do ouvido da gente. Aí melhora. Amém? Amém. Continuem orando pela gente, né? Para que Deus possa nos ajudar. Estamos agradecidos a Deus pelas chuvas, né? Esta semana não é comum, neste mês de abril, sempre as chuvas, o irmão Raimundo sabe, né? Os irmãos sabem, no mês de abril as chuvas são mais brandas, né? E este ano não, tá? As chuvas tensas e enchendo rios, continuando enchendo rios. Graças a Deus por isso. Mas estou muito feliz, irmãos, em podermos estarmos juntos, né? O bom é que estivéssemos todos os filhos de Deus que se congregam aqui nessa pequena igreja, que pudéssemos estar todos juntos em companheirismo, porque isto é uma das coisas que agrada a Deus, estarmos em companheirismo, não medindo esforço. Não podemos medir esforço. Para quê? Mas as minhas forças não dá. Não confie na sua força, confia na força de Deus. Amém? Não é a nossa força, é a força de Deus, é a força do Espírito Santo que nos traz a igreja. Satanás quer nos tirar do companheirismo, porque quem criou o companheirismo foi Deus, e tudo que Deus criou, Satanás virou adversário da criação de Deus. Ele não podendo enfrentar Deus, o profeta diz, então ele enfrenta a criação de Deus, porque ele não pode enfrentar a Deus. Então ele enfrenta a criação de Deus, aquilo que Deus criou. Por isso que somos muitas vezes afligidos. Mas
Não podemos esquecer do apóstolo Pedro, né? Que grande apóstolo. Que as aflições que nós temos, aflições, tribulações e essas coisinhas, para nós é preciosíssima. Sem elas, nós não conseguiríamos chegar aonde temos que chegar. Mas como, pastor? Aflições, tribulações, vai ajudar em quê? São preciosíssimas, né? São mais preciosas do que o ouro. Então é porque nos ajuda espiritualmente. Sabe por quê, gente? Porque se tudo estivesse bonzinho, né? Se não tivesse ninguém contra você, tudo fosse mil maravilhas, eu acho que a gente não precisa nem ir no culto, né? Aí é que está o problema. Aí é que estaria o problema, né? Eu acho que não preciso nem ir no culto, porque está tudo bem, né? Mas foram uma das razões, uma das coisas que Deus não poupou, entre aspas, né? Não poupou Jó, não poupou Davi, não poupou Moisés, não poupou José e muitos outros. Daniel, Sadraque, Mesaque. Vocês já pensaram nos nossos irmãos do passado? Quantos não foram afligidos de muitas maneiras, né? Mas era para quê? Era para trazer experiência para nós, irmãos, de sabermos que quando está sofrendo algo, saber que é Deus permitindo aquilo, para nos manter no caminho. Vocês já ouviram contar do pastor que quebrou a perna da ovelha, não já? O povo ficou todo mundo bravo com ele, não entendiam. Ele disse: não, é porque agora ela vai ficar, eu posso manter ela perto de mim e o lobo não vai devorar ela. Eu emendo a perna dela, passo uma faixa, uma faixa, enrolo e tudo, e vai sarar. E daí, se ela ficar soltinha, o lobo come. E aí? Nós vamos ficar sem a ovelhinha. É muito melhor ela ficar mancando, mas pertinho do pastor. Era muito melhor Deus ter Jacó com a perna coxa, né? Mas transformado em Israel, do que ter um Jacó sadio e devastado no mundo. É assim. Vamos ler a Bíblia? Amém. Lucas, né? Lucas 24. Lucas 24. É, 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém,
na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos a graça nesta hora, Senhor, a graça soberana sobre cada um, ó Deus, que o Senhor nos mantenha, Senhor, nesta revelação, com os nossos entendimentos abertos pela palavra revelada da hora, pois rogamos o perdão das nossas muitas faltas e a cura, Senhor, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém, Senhor. Podeis assentar, irmãos. É uma escritura muito conhecida, né? Essa escritura de Lucas 24 é uma das escrituras mais lidas, principalmente entre os cristãos, né? Aí fora nós não sabemos, porque isso aqui fala de revelação. E em lugar da revelação eles põem a interpretação, né? E Deus não trabalha com nós, com o homem, através de interpretação. Deus trabalha através da revelação. Amém? Eles trabalham com teologia e interpretação. A teologia é exatamente para interpretar a palavra de Deus. Mas Jesus trabalha com o Espírito Santo para trazer a nós a revelação. Amém? Então, nós vamos tratar um pouquinho na mensagem do profeta hoje, só pequenos textos sobre a experiência da revelação. Que coisa boa! Ser revelado. Ser revelado, irmãos, é ter conhecimento antecipado das coisas. Ter conhecimento antecipado das coisas é que é ser revelado. É assim, porque nós não estamos vendo a terra prometida. Nós não estamos vendo o milênio. Nós não estamos vendo a transformação. Não tem como mostrar a ninguém. É algo que tem que estar dentro de nós. Porque nós vê isto com o nosso entendimento espiritual. Ou seja, como disse Paulo, o homem de dentro, o homem interior é que vê Deus. O homem de fora, que é o Milton, a Margarida, vê o exterior. E quando nós olhamos através do exterior, dos olhos naturais, da nossa visão natural, nós vemos um povo sem aparência natural, sem afeto natural, nenhuma beleza, porque Jesus disse isso, a Bíblia diz, nem em Jesus eles não viram, quando olhavam pelos olhos naturais. Mas nós sabemos que quando o apóstolo Pedro olhou através do homem interior, ele disse: Tu és o Cristo. E foi a primeira vez que esta palavra foi pronunciada nas Escrituras. Pode procurar. A primeira vez que foi pronunciado na Bíblia esta palavra: Tu és o Cristo. Isso dito por um homem. Pedro era um homem como nós somos.
No entanto, o homem de dentro estava revestido com o Espírito Santo. Por isso ele falou estas coisas. Isso foi a revelação. Por isso Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus edificou a sua igreja sobre a revelação que veio a Pedro. A revelação era Deus, né? Mas veio a um homem, e aquilo agradou a Deus. Aleluias. Eu coloquei aqui neste texto da Bíblia a comissão, Jesus comissionando os seus discípulos. Ele disse, quando ele disse, quando ele abriu o entendimento deles, quando Jesus abriu o entendimento dos discípulos, foi para que os discípulos entendessem as Escrituras por revelação. E depois, quando Jesus falou isso aqui, Jesus já tinha ressuscitado. Ele já estava no corpo glorificado, a ponto que naquele corpo mesmo ele está até hoje, e já faz 2000 anos e nunca envelhece, né? Que maravilha! A revelação, irmãos, ela é tão estimulante, é tão tremenda, que o profeta chega a dizer que, quem sabe, Adão viveu, quer dizer, bilhões de anos antes que caísse. Ninguém sabe a idade de Adão. A idade, depois que caiu, começou a contar, né? Por quê? Porque o tempo de Deus não conta. Isto é revelação. O tempo de Deus não é contado. Deus não sabe quantos dias já se passaram. Deus não conta isso. Deus conta o nosso tempo. Mas a eternidade não precisa contar, né? A eternidade não precisa ser contada, não existe contabilidade para a eternidade. Então, Deus não está no tempo. Por isso que não se sabe quantos tempos o Adão viveu no paraíso sem envelhecer. Para mostrar para nós que na eternidade, quando nós entrarmos na eternidade, ninguém envelhece mais. Aleluias. Mas vamos deixar o profeta falar um pouquinho aqui na mensagem. Quem é este? No parágrafo 69, veja o que o profeta conta aqui. Isso aqui tem algo a ver com revelação. Tive uma entrevista sexta-feira à tarde com um sacerdote católico romano da igreja irlandesa em Louisville. Tive uma entrevista com ele. E logo que fui apresentado a ele, um homem finalmente erudito, ele disse: Senhor Branham, com que denominação você está? Eu disse: não estou com nenhuma. Ele disse: então, o senhor foi ordenado? Foi ordenado por a ministro? Eu disse: sim, senhor. Ele disse: quem o ordenou?
eu disse: o Senhor Jesus me deu o Espírito Santo para pregar o Evangelho e me deu uma comissão. Bem, esta é a ordenação que precisamos. Isto é revelação. Então, o que acontece? O profeta, irmão Brana, tinha revelação, ou seja, convicção do que ele era. Ele tinha uma comissão de Deus para pregar o Evangelho. Como tinha Pedro, como tinha Paulo. Por isso eles receberam lá: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Jesus nunca disse aos seus discípulos, nunca: saia aí e tal, né? E em outras palavras, faz uma igreja. Não, ele nunca disse isto. Não, eu não estou criticando essas coisas, não estou criticando, mas elas tiveram o seu tempo. Ele não disse, Jesus não disse: ide e estudai para ser ministro por tantos anos. Não. Ele disse, veja a comissão de Deus: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluias. Aí está aí, então é a comissão de Deus. Trata-se de receber a revelação do que Deus é. Jesus nunca disse aos seus discípulos, então, em outras palavras aqui, o profeta disse que esta comissão não foi para criar igrejas, foi para pregar o Evangelho. Amém? Nós não estamos criando igreja. O povo da mensagem não cria igreja. O povo da mensagem prega o Evangelho. Constrói-se um santuário para o companheirismo, né? Mas é o mesmo companheirismo que tem lá no São Paulo, no Rio de Janeiro, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em Goiânia. É o companheirismo, amém? Ao redor da palavra. É isto que agrada a Deus. No parágrafo 100, o profeta diz assim: qualquer um que conhece as Escrituras sabe que Jesus disse: vim de Deus e vou para Deus. Aleluia. Por isso ele disse: eu e o Pai somos um. Vim de Deus e volto para Deus. Parando um pouquinho aqui. Eu tive um sonho, sonhei com um irmão esta noite. Depois eu vou contar o sonho para ele. Vou contar primeiro para vocês. O irmão Cícero Martins. Eu chegava na porta de um banco e ele estava sentado em certo lugar, falando para mim que queria pegar uma bolsa dele que tinha deixado esquecido no banco, uma
uma pasta com Bíblia, com as coisas, né? E não sei porquê. Aí vinha chegando lá um segurança do banco e ele falou com o segurança. E o segurança disse: você deixou a pasta aqui? Ele disse: eu deixei, esqueci em tal lugar. Ele foi buscar. Buscou, entregou para o irmão Cícero. E o irmão Cícero abriu a pasta, tirou a Bíblia. Aí eu disse: irmão Cícero, mostra Atos 2,38 para ele. Será que ele já leu? Aí ele disse: eu também tenho uma Bíblia. E foi buscar a Bíblia dele. Mas disto que ele foi buscar a Bíblia dele, eles não entraram na conversa, porque você vê que sonho vem e sonho passa, né? Mas eu pedi para o irmão Cícero para mostrar para ele o que? A revelação do batismo, né? Sobre o batismo. Depois eu vou contar esse sonho para o irmão Cícero, para ele se cuidar disso daí, né? Ele é um evangelista muito bom e um amigo nosso, da família. Então, qualquer um que conhece a Escritura, sabe que Jesus disse: vim de Deus e vou para Deus. Agora, antes que ele se fizesse carne, quando estava com Moisés no deserto, ele era a coluna de fogo. Isso daqui, irmãos, para o mundo é estranho, mas para nós não, porque nós somos revelados. Amém? A essência da revelação faz você ver isto com clareza, que Jesus, quando ele estava no deserto com Moisés, ele era a coluna de fogo. Meu Deus. Antes que ele se fizesse carne, antes que ele nascesse de Maria, ele era a coluna de fogo, aleluia, com Moisés no deserto. Ele era a coluna de fogo. E quando Moisés desejou vê-lo, ele passou com suas costas voltadas para Moisés. E Moisés disse: parece um homem. Aleluia. Este homem é Jesus Cristo. Porque Deus é homem, né? Deus é homem. O profeta diz isso, né? Eu já vi o pastor Euclides pregando sobre isto. Deus é homem. Por isso que Deus escolhe o homem para ensinar o evangelho. Deus nunca escolhe a mulher. A mulher deve estar sempre do lado do homem. Agora, para ensinar o evangelho é o homem. Aleluias. Parece um homem. Quando ele esteve aqui na terra, ele era um homem. Ele fez as mesmíssimas coisas que está fazendo hoje, através de homens que ele redimiu. Aleluia. Então o profeta vem e diz: então ele está fazendo a mesma coisa que ele fez quando estava aqui na terra, através de homens que ele redimiu. Eis que ele veio e teve a sua foto tirada. Que é isto? Depois de sua morte, sepultamento e ressurreição. Ele veio e a sua foto foi tirada. A sua foto que ele se aparece aqui é daquele jeito ali, né? É um pilar de fogo, é numa luz.
Quando Paulo estava a caminho de Damasco, certo dia, e uma grande luz o derrubou. Então aqueles homens perto dele não viram a luz. É só para quem é revelado. Não viram. Mas ela derrubou Paulo, deixando cego. Ele teve problemas com os olhos o resto de sua vida. Um espinho na carne, né? Deus provando Paulo. Ele nos prova. Amém? Ele nos prova. E ele disse certa vez: para que me não exaltasse pelas excelências da revelação, isso me foi dado. Oh Deus! Então, o estímulo e a excelência da revelação pode nos tornar, quem sabe, vaidosos, né? Eu tenho isso e aqueles não têm. Não, quanto mais você tem, mais você se torna simples. Mais você fica humilde. Porque o tanto que Deus se fez humilde, era o que fazia ele Deus. Mas a essência da revelação, por causa, isso me foi dado, isso foi um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para esbofetá-lo, porque era a excelência da revelação. Meu Deus! Irmãos, o apóstolo Paulo, ele tinha muita teologia, mas quando ele recebeu a revelação, foi por excelência. Então ele mesmo reconheceu que ele precisava ser esbofeteado, porque a revelação que veio a ele foi tremenda, a ponto dele não se lembrar mais do que ele sabia do judaísmo. Ele foi explicar para os judeus, para os hebreus, que ninguém seria salvo pela lei. Ninguém. Agora isto é revelação. Porque um homem nascido dentre os judeus, criado na lei, vivendo na lei, através da lei, e depois dizer que pela lei ninguém será salvo, tem que ter revelação. Não era um pensamento de Paulo, era revelação divina. Por isso que ele disse: o que eu vos falo, o que eu vos prego, o que eu vos ensino, eu não aprendi de nenhum homem, de homem algum, mas foi por revelação de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E quando Paulo foi derrubado a caminho para perseguir as pessoas que estavam fazendo demasiado barulho de glória a Deus e aleluia, um grupo nascido de novo, as pessoas que eram chamadas de hereges, Paulo estava a caminho para perseguir essas pessoas com mandatos de prisão no bolso, mandado de prisão no bolso, para prendê-los e trazê-los para Jerusalém. E por volta do meio-dia desceu uma luz e o derrubou ao chão, e ele caiu no pó da terra. Então veio uma voz daquela luz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues?
E Saulo virou-se na condição de cego, olhou para cima e pôde ver aquela grande e gloriosa luz. E disse: Senhor, quem és? Ele disse: Eu sou Jesus. Amém? A luz disse: Eu sou Jesus. Por isso que aquela luz estava com Moisés lá no deserto. Agora, aquela luz, né, pastor William, se fez carne. Ela se tornou, ela virou carne. Humana. E viveu no nosso meio. Aleluias. Mas Paulo estava a caminho para perseguir essas pessoas. E Saulo virou-se na condição de cego e disse: Quem és tu? Ele disse: Eu sou Jesus. Eu vim de Deus. Eu fui para Deus. Eu venho de Deus. Eu retorno para Deus. Aleluias. Ele disse: Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Dura coisa, Paulo, é tu trabalhares contra Deus. E Paulo, profeta diz, a Bíblia diz que Paulo, a partir daquele momento, ele jejuou por 3 dias. Sem comer e sem beber. Irmãos, quem é o físico que aguenta comer, ficar sem beber e comer 3 dias? Quem é? O ser físico. Ele entra em desidratação total e tem que ir para o hospital imediato, porque senão ele perde a vida. Mas ali já era o Deus de Paulo, né? O nosso Deus em Paulo. Amém? Aleluias. Já era Deus em Paulo. Aleluia. Uma revelação naquela areia sagrada, uma vez naquele lugar, o homem nunca mais poderá ser o mesmo. Amém? É o que aconteceu com o apóstolo Paulo, é o que acontece conosco nesta hora. Nunca mais seremos o mesmo. Quando aquela revelação atinge a pessoa, o homem nunca mais será o mesmo. Um homem antes que se chame de cristão, antes que possa se identificar, ele deve primeiro ter aquela experiência de deserto adentro, onde se encontra com Deus face a face. Foi o que aconteceu com Jacó, foi o que aconteceu com Paulo. Paulo, ele foi para o deserto, dali, irmãos, e ele ficou 3 anos no Egito. Me parece que do Egito, ele saiu do meio da sociedade. A mensagem, a revelação que Deus deu a Paulo foi tremendamente. Depois de Paulo, nós temos esta revelação veio novamente no profeta desta era, depois de Paulo. Amém? Por isso que aquela multidão disse: é nisto que estamos confiando, seguros, porque William Branham disse: se os de Paulo entraram, os meus também vão entrar.
porque eu prego o mesmo evangelho que Paulo pregou. Aleluia. O profeta se prendeu às cartas de Paulo, à doutrina que Paulo deixou, porque Paulo disse: saiba que o que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor, mandamentos de Deus. Pois hoje você pode ter qualquer tipo de resposta, você pode ver o Senhor realizar exatamente o que Ele disse para fazer, e veja só o que vem, que se mantém contra a revelação. E os teólogos inteligentes explicar que isso é um engano. Então os teólogos inteligentes explicam que esta mensagem é um engano. Mas, irmãos, como é que um engano faz cego enxergar? Nesse engano, cego enxerga, morto ressuscita, mudo fala, enfermo é curado, pessoas são salvas, homens são mudados, mulheres são mudadas. Oh, sempre foi assim. Jesus, para eles, era Beelzebu. Para quem? Para os dignatários, né, pastor William? Para os dignatários, irmãos, Jesus era Beelzebu. Eles dirão: isso foi para outro dia, foi para isto e para aquilo, ou para outra era, ou é errado. Já pensou? Como disseram de Jesus? Eles disseram: ele é Beelzebu, o diabo, ele é um adivinho, e todas essas coisas, eles têm uma resposta para tudo, menos para dar lugar à revelação. No lugar da revelação, eles colocam interpretação. E nós sabemos que a interpretação da palavra é o cumprimento da palavra. E Deus é seu próprio intérprete. Nenhum homem poderá interpretar Deus. Ainda que eles tentem isto, estude isto, mas eles errarão sempre e sempre. Sempre dará errado. Eles nunca acertarão no alvo. Agora, a revelação, ela acerta bem no alvo. Por quê? Porque quando a revelação veio a Pedro, Jesus disse: quem dizeis os homens ser o filho do homem? Uns dizem que é João Batista, e outros dizem que é Elias, e outros dizem que é um dos profetas que ressuscitou. Isso diziam os homens. E vocês, os discípulos? Aí Pedro levantou e disse: tu és o Cristo. Aleluia! Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Esta pedra era o quê? Revelação. Então a igreja de Deus está edificada sobre revelação. Então interpretação não serve para você, não. Teologia não serve para você, ideologia não serve para você, filosofia não serve para você. O que serve para você é a revelação. Amém? É a revelação. Mas quando o homem já entrou em contato com Cristo e o viu como Paulo viu e provou dele,
Não há teólogos suficientes no mundo que consigam convencer um homem com sua experiência que sua experiência não vale. Não haverá nenhum teólogo no mundo suficiente que consiga convencer um homem que tem a sua experiência com Deus. Esta é a razão hoje. Eles não têm experiência. Eles não têm. É por isso que não podem dizer. Todos eles estão dizendo por aí: quem é este? Eles diziam nos dias de Jesus: quem é este que até os demônios obedecem? Mas eles não queriam seguir. Quem é este que até o vento obedece? Mas o profeta diz que hoje eles dizem: quem é este que... É que o profeta foi questionado porque estava tendo visões na plataforma de pessoas sendo curadas. E era sendo questionado do meio da audiência: por quem tu está falando isso? É resistência do diabo, através da teologia e filosofias. Aleluia. Esta é a razão hoje. Eles têm experiência. De onde vem isto? Eles não têm a resposta. Por quê? Porque tudo o que conhecem é uma teologia que alguma igreja criou. Tudo que eles conhecem é uma teologia que alguma igreja criou. Não é conhecer teologia que é vida. Não é conhecer a Bíblia que é vida. Não. Veja que estranho. Não é conhecer a Bíblia que é vida. Não é conhecer teologia que é vida. E o que é vida então, irmão Brana? Mas conhecê-lo. Aleluia. Aleluia. Por isso chegaram para o profeta e disseram: irmão Brana, você conhece pouco da Bíblia. Ele disse: eu conheço mais do autor da Bíblia. Aí é segurança, né? Aí é revelação. Eu conheço do autor da Bíblia. Mas conhecer a Bíblia não significa muito, teologia não significa, mas vida é conhecê-lo como seu Salvador pessoal, como aquele que encheu a sua presença. Você estava lá quando aconteceu. Aleluia. Não há ninguém que possa tirar isso de você. Não há ninguém que possa convencê-lo que isso é um engano. Jamais. Quando essa experiência acontece com você, você sabe quem Ele é. Aleluia. Ele é o quê? O mesmo. Diga: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então você sabe quem Ele é. Você conhece Ele. Não é conhecer a Bíblia, é conhecer Jesus Cristo através da revelação. Você sabe que Ele não é segunda pessoa. Você sabe sim, pela palavra da revelação, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que era lá com Abraão, o que é hoje e o que será eternamente. O mesmo. Para mim, Ele é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Aleluia.
Outros estão dizendo por aí, estou encerrando aqui. Por quê? Por que estes reavivamentos? Para quê? Porque temos isto. Vamos nos contentar com uma igreja. Ora, foi dito aqui mesmo na igreja que quando começamos a construir a nova igreja, disseram: não precisamos de milagres, não precisamos mais dessas coisas. Se vocês as querem, saiam para o campo onde elas acontecem. Não precisamos chegar a esse nível baixo. Está afundando, está afundado. Veja a ideia das pessoas: construir uma igreja nova, mas tira a cura divina dela, né? Não precisa mais, né? Não precisa mais. A cura divina, ela está dentro de você. O profeta diz, pastor William, a fé não está em quem ora. A fé está em quem recebe a oração. Às vezes a pessoa que ora, ele ora intensamente, com todo o desejo de ver aquela pessoa curada, mas aquela pessoa não alcança a fé que Jesus pode te ajudar através daquele irmão. Nós não concordamos de irmãs sair por aí orando pelos outros, não. Jesus não ensinou isso, não tem isso na Bíblia. A Bíblia chama os presbíteros, porque são os presbíteros da igreja, para orar, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e se houver cometido pecado, será perdoado. Não está, eu não tenho dom de cura. Pastor William não tem, nós não temos dom de cura. Nós cremos na cura divina. Amém? Algumas vezes já tem acontecido alguma coisa em orarmos por as pessoas e a pessoa ser abençoada, aquela pessoa creu. Eu vou citar uma aqui, de uma sobrinha da Margarida, uma menina de 9 anos. A Isabela, acho que já falamos sobre, mas é oportuno isso aqui. A sobrinha da Margarida, da irmã Margarida, a Isabela, ela estava já há 5 dias sem comer nada. E o pai dela confessou que estava há 5 dias sem dormir, 5 noites sem dormir, porque a mãe ficava de dia e o pai de noite, reversando no hospital lá em Peixoto. E a mãe dela, desesperadamente, mandou pedir oração na nossa igrejinha lá em Peixoto, porque a nossa igrejinha lá em Peixoto é igual aqui, não é vista. É uma congregaçãozinha, onde se congrega 20, 30 pessoas. Mas ela mandou pedir, a gente sentiu que era um pedido de misericórdia. E quando terminou o culto de quarta-feira à noite, eu e a irmã Margarida fomos lá no hospital, né? Quando chegamos lá, o guarda não deixou nós entrar. Eu não tinha como dizer, não, é porque eu sou pastor tal, não tinha sido chamado para o ministério. Eu era um irmão, como sou. E eu não podia dizer, não, eu estou aqui com um crachá, né, de pastor e tal, de evangelista. E nesse momento vinha chegando a mãe da criança, né, Anice, e a Anice disse, não, ele vai entrar sim, ele vai orar pela minha filha. Aí o guarda recuou. Por quê? Porque ela era diretora do hospital, né, era diretora, na época diretora, né, do hospital. Aí
Isso era umas 9 horas da noite. Aí o guarda disse: sim, você vai entrar. Ela não deixou a Margarida entrar. Mas a Margarida ficou lá fora orando, né? Nós entramos. Quando nós chegamos no quarto, a criança estava bem magrinha, os bracinhos fininhos, de dar compaixão. Mas quando nós entramos no quarto, eu vi que ela foi abençoada. Ela creu. Ela creu. Depende da pessoa crer. Eu vi a fé na criança, na menina. Aí eu já abrimos a Bíblia, abri a Bíblia em Isaías 53, pedi para colocar a mão dela sobre a Bíblia, oramos, despedimos e saímos. O pai dela disse que com 15 minutos ela estava dormindo. Com 15 minutos. Isso era às 9 e pouco, 9 e meia da noite. Quando chegamos, quando foi no outro dia cedo, ele disse que acordou por ela chamando ele. Ele dormiu também. Pai, eu quero comer. Menina, o que é isso? Eu estou com fome. Aí o pai dela, né? Aí ela disse, nisso a mãe dela chegou, trouxe 2 batatinha cozida. Ela pediu uma, comeu pura, né? Só cozinhada. Ela fez uma sopinha da outra, ela comeu. Terminou, ela disse, eu quero comer mais. Aí o pai dela foi comprar mais coisa para ela. Aí chegou o médico dela, disse, o que está acontecendo? A menina estava sentada na cama comendo. O médico já tinha 5 dias, vinha chegar lá, estava deitadinho. O médico media o nível dela, mandava tirar sangue para medir a hepatite. Estava 400 e tantos graus lá, eu não sei como é que fala. Parece 460, que estava no último, estava no estado totalmente avançado. E o médico não sabia mais o que fazer. Aí ele disse, vou tirar o sangue dessa menina agora. Foi lá, tirou o sangue. Quando voltou com o resultado, ele disse, a menina está normal. Ela disse, amanhã eu vou sair daqui. Isso foi na quarta-feira à noite, né? Então na sexta de manhã ela recebeu alta. E nunca mais voltou no hospital por causa disto. Amém? Então, a fé, eu vi fé na menina. Então, a fé tem que estar na pessoa. Eu já vi em alguns outros casos também, mas isso é a enfatização que marca a gente, né? Então, irmãos, esta igreja está edificada, a igreja do profeta. Nós somos a igreja de William Branham, amém? Amém. Deus levantou ele para isso, a igreja de Paulo. A igreja de William Branham, a igreja de Lutero, de Wesley. Esta igreja está edificada sobre os princípios e o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Ela está edificada sobre isto. E enquanto este tabernáculo permanecer, possa ser o glorioso Espírito Santo possa o glorioso Espírito Santo encontrar acesso às almas para salvar e encher com o Espírito Santo e curar os enfermos. Para mim é Jesus Cristo, amém? O mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos colocar de pé? Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Vamos orar, irmãos. Vamos orar com o pastor William. Aleluias. Que Deus abençoe a todos. Amém, amém, amém. Manifesta em mim o teu sinal, Senhor. Manifesta em mim o teu sinal, Senhor. Tu sabes porque estou falando assim. Manifesta o teu sinal, Senhor, em mim. Grandioso Deus, revelação, não interpretação, Senhor. Obrigado, Pai, por esta grandiosa revelação
que o Senhor tem nos dado através deste profeta. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos e pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a enxergar pelos olhos da fé, não pelos olhos da razão, porque os olhos da razão querem ver a aparência, mas os olhos da fé veem a tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, te exaltamos nesta hora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Manifesta em mim o teu sinal, Senhor. Manifesta em mim o teu sinal, Senhor. Tu sabes porque estou falando assim. Manifesta o teu sinal em mim. Aleluias. Olha que maravilha, né? Que espírito dócil e sereno, né? Nessa hora nós nos sentimos alimentados, né? Pelo Espírito Santo. Que Deus os abençoe, abençoe o seu irmão. E se o Senhor nos permitir, às 19 horas nós estaremos aqui para mais um alimento espiritual. Deus abençoe.